Ô, Dani, nossa, eu tô com calor, menino. Nossa, o ar-condicionado aqui não tá dando. Pelo amor de Deus, tá muito quente. Ontem foi um dos 7 dias mais quentes da história de São Paulo. E seco, né? Seco, horrível. quente. Eu não sei, em pleno inverno, que inversão térmica é essa? Hã? Vamos bater um... Não, temos uma pauta sobre isso, então. Vamos lá. Vamos falar de uma pauta climática. Pronto. O Brasil vai precisar se esforçar bastante para alcançar os compromissos de redução de emissão de carbono até 2030, firmados no Acordo de Paris. Para um pouquinho. Sabe por que ele vai ter que se esforçar tanto? Que a China e os Estados Unidos não fazem esforço nenhum. Vamos prosseguir. Segundo o estudo do Fórum Econômico Mundial, divulgado pelo Estadão, os investimentos para reduzir a produção de carbono precisam alcançar a marca de R$1 trilhão para cumprir a promessa. E o desafio não é só financeiro. Após 9 meses de encontros com os maiores nomes do PIB brasileiro, além de representantes do governo, chegou à conclusão. A conclusão é que o Brasil precisa também consolidar uma narrativa comum. Não, de novo não. Narrativa de novo. Precisa consolidar uma... Vamos sair da vida, vamos cair para a vida real, sair das narrativas, vamos lá. O Brasil precisa consolidar uma narrativa comum para atrair investimentos e guiar o setor privado. Bom, falando ainda de pauta ambiental, já vou jogar todo o assunto aqui na mesa. Tá falando ainda de pauta ambiental, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a decisão do IBAMA em negar a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas foi tomada sem conciliação e que a decisão é técnica. Não existe conciliação para questão técnica. Não tenho como dizer diferente, porque eu não posso botar numa rodada de conciliação a Anvisa para decidir... Anvisa? É uma metáfora. Uma metáfora? Bom, não estava entendendo. Ela está comparando. Então, a decisão do IBAMA foi técnica e não tem como conversar com o IBAMA, porque como a decisão é técnica, ela está pegando um exemplo. Por exemplo, a Anvisa, é um outro assunto, uma metáfora. A Anvisa, para decidir por decisão administrativa se aquele remédio, se um remédio é tóxico ou não, é a mesma coisa. São processos técnicos de licenciamento do IBAMA. E após essa declaração de Marina Silva, o presidente da Petrobras, que óbvio quer fazer a exploração do petróleo, e o Ministério do Meio Ambiente e IBAMA não querem deixar. Jean Paul Prats falou sobre o assunto em entrevista ao G1. Ele disse que, abre aspas, a questão dos licenciamentos ambientais é sempre uma questão técnica. Pode ser de técnica jurídica, legislativa, econômica, operacional ou ambiental. Não foi boa a resposta dele. Portanto, o licenciamento é sempre técnico. Então, começando com você, Carol, para falar das mudanças climáticas, da exploração do petróleo na foz do Amazonas, eu queria que você me explicasse. A Marina Silva disse, então, a decisão do IBAMA não é política, é técnica, não tenho que conversar. E aí o presidente da Petrobras diz, é sempre técnico. Então eles concordam, então não vai ter exploração? Foi boa. Eu não estou entendendo. Por favor, explica para mim, porque esse pessoal fala, às vezes, eu acho que não é língua portuguesa. Ele foi bem sarcástico, viu? Eu achei, porque ele quis dizer assim, é técnica, mas uma decisão política pode ser técnica, exato, né? Então, assim, no meu viés político, apoiando a exploração, também é técnica a minha decisão. Então, ele quis ser bem sarcástico ali com a Marina, dizendo que é bem contestável o que é ou não técnico, foi mais ou menos por aí. Vou começar, então, a minha avaliação pela questão do petróleo. Pessoal, saiu na The Economist que o futuro da exploração de petróleo, ela continua aumentando, tá? É uma realidade. E ela está bem focada aqui na América Latina, vai participar da maior parte da exploração dos países Guiana
E Brasil, a Guiana, que tem 800 mil habitantes, já está se enriquecendo com a exploração de petróleo. E Brasil tem todos os seus entraves, que digo, é extremamente importante ter a avaliação técnica do IBAMA, mas não para travar, mas sim para mitigar os possíveis efeitos ruins para o meio ambiente. E sustentabilidade é isso, não é travar o desenvolvimento econômico, é mitigar... Só dizer não é fácil, né? Só dizer não é fácil, exatamente. Não é isso? E privar a população do Norte e Nordeste, que finalmente pode enriquecer, porque, pessoal, a exploração dos poços aqui da Bacia de Santos vai acabar em 2030. E a expectativa é começar ali no Norte e Nordeste em 2030. E a população do Sul enriqueceu com essa exploração, a população do Sudoeste. Então, assim, é uma discussão complexa, que não envolve só a questão ambiental, envolve a sustentabilidade social também. Mas aí eu quero voltar para a questão da COP, né? Que também ela coloca em pauta essa necessidade da gente também não travar a produção de alimento, não travar a produção de a extração de mineral, mas precisa ser cada vez mais sustentável, né? Mais benéfica para o meio ambiente. E o compromisso do Brasil, para que fique claro, é reduzir em 43% as emissões de gases de efeito estufa. E aí fala em relação ao desmatamento, a matriz energética, que hoje já é 95% do Brasil é renovável, sim, as práticas do agronegócio. Só que aí eu vou colocar um ponto que é um setor importante da bioeconomia, do agronegócio, está levantando muito. Saiu, Capês, na revista Nature Sustainability, e foi o professor Daniel Vargas, da FGV, que levantou esse assunto, que a gente não precisa voltar 200 anos atrás, na época da industrialização, que os países ricos queimaram e emitiram gases de efeito estufa, deixando com que a população dos países mais pobres pagassem a conta agora. Não precisa. Hoje, o que os países ricos já emitem de gases, como você comentou que Estados Unidos e China não estão muito interessados em mitigar esse problema, o que hoje eles já emitem de gases, na soma total, que é o compromisso do mundo em redução, eles já privam 50% de crescimento dos países pobres. Ou seja, essa discussão tem que ser hoje. Não tem que privar o país pobre nem o país rico de crescer, mas como que todos nós crescemos de forma mais sustentável, mas garantindo produção de alimento, porque a gente precisa fazer produção de alimento, usar madeira, usar a extração mineral, é natural. Só que como que a gente faz isso da maneira mais segura? Que esse dinheiro vem justamente para comprar a tecnologia, né, dos europeus, dos americanos, dos chineses, para conseguir fazer essa transição. O Brasil é um país tão rico quanto os Estados Unidos. Por isso que eles não querem deixar explorar as riquezas da Amazônia. Agora são 15 horas e 50 minutos e vamos a um rápido intervalo. Voltamos já já. Bom, a Carol acha que a Marina está abusando, está um pouco errada de impedir qualquer tipo de exploração. E o Mano diz que concorda totalmente. É isso aí, Mano? Calma aí. Primeiro, é que eu não acho que a Marina seja uma radical xiita anti-desenvolvimento. Eu acho que isso é um espantalho. A gente está diante aí... Você vai apanhar aqui, a Daniela vai avançar em você. Estamos diante de uma luta entre Marina e Lula. Uma luta que é um remake de uma luta que já aconteceu no primeiro governo Lula, quando havia ali a polêmica de Belo Monte. Era basicamente Dilma de um lado, Marina do outro. Lula arbitrou, dando razão a Dilma. Na época, a Marina saiu do governo. Agora a gente tem Jean Paul Prat de um lado, Marina do outro, e Lula, na prática, está dando razão para o Jean Paul Prat. Porque a piadinha que o Jean Paul Prat fez sobre a técnica jurídica é porque, diante do relatório do IBAMA, que diz o seguinte: ok, podemos fazer exploração na foz do Amazonas, mas precisamos ter um plano de contingência em caso de acidente ambiental que seja melhor. E aí o que é que a Petrobras está dizendo? Não, eu não quero fazer um novo plano e submeter novamente ao IBAMA. Eu quero acelerar o processo. Quero tratorar o relatório técnico do IBAMA. E aí, Lula colocou a AGU para fazer um relatório jurídico dizendo que, bem, na verdade, o relatório do IBAMA não é tão importante assim. Então, é uma espécie aí de pedalada técnica colocando o jurídico acima do relatório técnico do IBAMA. Então, o meu ponto eu acho que é importante conciliar desenvolvimento e sustentabilidade e, de fato, se houver na exploração de petróleo no Amazonas um desastre ambiental, é preciso ter um plano de contenção dos danos que seja eficiente. E o ponto é que o plano da Petrobras demorava mais de 24 horas para começar a agir. A Marina, então, quer dizer que ela não é radical na defesa do meio ambiente. Eu estou
Tô aprendendo. Fala aí, Carol. Não, o Lula é desenvolvimentista, a Marina é ambientalista. E esses dois não conseguem chegar no meio termo e deveriam chegar. Porque, como o Mano disse, não há desenvolvimento sem proteção do meio ambiente, é natural. Só um dado aqui, a exploração de petróleo fica a mais de 500 quilômetros da foz, em linha reta. Imagino que é 500 quilômetros. Tem que ter um plano de contingência, isso é claro. Mas eu estava assistindo uma entrevista da ex-presidente do IBAMA, desculpa, agora eu não peguei o nome dela aqui. E ela é uma mulher extremamente capacitada, técnica, mas no final da entrevista, ela coloca, calma aí, mas o objetivo desse governo não era a exploração de petróleo, é a transição energética. Calma aí, o IBAMA não tem que definir a estratégia energética do país, que é o que a gente percebe isso. E é aí que a gente vê que está politizada essa discussão. Não tem que ser essa, tem que sim, de fato, ser a discussão técnica. O IBAMA tem que falar se é positivo ambientalmente ou não para o Brasil, mas garantir, em primeiro lugar, que haja a exploração, porque vai enriquecer a população e a gente não vê esse anseio da Marina também em dar essa lucratividade à população. Então, me incomoda colocar meio ambiente único como a única variável importante no país. E não é. Eu concordo que não seja a única. Eu dou ainda um passo atrás nessa discussão, tá? Para mim, um passo atrás é que a pauta ambiental, ela é tida como tecnicamente fechada e isso não é um consenso dentro da academia. Não é assim que funciona. A gente está tratando da população. Você acha que não deve haver um plano de contingência para caso de desastre ambiental? Não, eu não disse que não deve haver um plano de contingência. O que eu estou dizendo é que o risco, como é pintado, é tido como um consenso acadêmico de que aquela narrativa que a gente sempre vê aí em voga, de que o ser humano está afetando a natureza, de que nós estamos destruindo... É o novo 2012 que acontece a todo ano. Enquanto isso, todo mundo explorando petróleo. O mundo vai acabar. Pois é, e assim, quando você faz tratativas técnicas com a narrativa de que o mundo vai acabar, a gente vê determinados países sendo beneficiados, o mundo nunca acaba, a gente vive esse eterno 2012 e isso é tido como um fim acadêmico. A gente sabe que dentro da academia existem estudos sérios que põem em xeque e conseguem comprovar se de fato o ser humano tem um impacto da forma como eles pintam a crise. É muito interessante a gente pensar nisso porque as crises ambientais ou qualquer outro tipo de crise sanitária, enfim, elas são boas ferramentas para determinados estados aqui com letra maiúscula, para determinados países, justamente por uma questão de controle. Então, tanto a Marina, né, quanto a outra pessoa aí, que o discurso todo confuso, o pessoal tentou usar a ironia e eu acho que eles não conseguiram muito bem fazer o uso da ironia. Eles precisam dar uma volta atrás e usar a linguagem portuguesa. Só para completar a informação da Carol, é Sueli Araújo, né, ex-presidente do IBAMA. Exatamente. Sueli... Busquem um vídeo bom dela, ela é boa. O meu ponto é que a Amazônia é um patrimônio nacional que pode render muito dinheiro para o Brasil em pé e que é preciso, para fazer explorações naquela região, ter planos de contingência que parem de pé. A grande questão vamos falar de proteção do meio ambiente, não é? Só que qual é a narrativa? É que o meio ambiente está acima das próprias pessoas.